A gente aqui pra falar pra vocês sobre Stranger Things. Ontem eu assisti, né, gente, o penúltimo episódio da terceira temporada, pela segunda vez, né, gente, que eu assisto assim, né, porque eu já assisti o ano passado. Então, né, gente, é a terceira temporada, episódio número 7, pra mim, é um dos melhores episódios que existe. Então, a terceira temporada eu tenho um carinho muito especial, porque, assim, eu gosto dessa terceira temporada, eu acho que tem uma pegada muito legal, eu acho, assim, que foi uma das melhores temporadas que Stranger já teve, né? Todas são boas, mas a terceira temporada é muito incrível também, gente. Então, o que acontece nesse episódio? Tá tendo, né, gente, ação de graças, né, lá dos Estados Unidos, né? O prefeito deu lá uma festa pra comemorar essa data, para todo mundo esquecer dos outros problemas, né, gente? Como ele tinha falado, o Larry, né? E daí o que acontece, né? Mostra, né, a cena que eles estão lá na roda gigante, a ai, como que é o nome dela, gente? Agora eu até esqueci. A irmãzinha do Mike, eu esqueci o nome da irmãzinha do Mike. Olha, de novo eu esqueci o nome dela. A mãe dele, a Karen, né, estão lá em cima, da irmãzinha dele pega e fala que tá percebendo que tem alguma coisa entre a floresta ali, se movimentando e tudo mais, né? Daí, quarta cena, né, vai lá pra 11, né, gente, juntamente com as outras pessoas. Daí eles perguntam pra ela, né, se a vez que ela teve a visão com o Billy, onde que ela tava. Daí ela falou, nessa sala. Então ele deve estar vindo pra cá, né, o devorador de mentes. Daí eles abrem a porta, aquela baita coisa gigante vindo. Daí eles vão pra outro lugar. Só que ele começa a destruir esse lugar, né? Esse bicho cheio de patas, né? Que é o devorador de mentes. Parece tipo uma aranha. E a 11, né, gente? Ela consegue jogar ele pra cá, jogar ele pra lá. E gritar e quebrar ele no meio, quebrar a outra parte, né? Daí é uma luta incansável dela, né? Porque ela consegue, né? Quebrar as duas partinhas dele assim, pra baixo, né? Que ela faz assim e taca pra baixo e elas caem. Só que ele acaba destruindo a casa inteira. E ele acaba puxando ela por uma perna só. Daí o Mike fica segurando ela pelos dois braços. Daí a Nancy acaba atirando naquele negócio pra poder ver se sai. E o Jonathan cortando assim com uma faca, né? Pra ver se solta dela aquela coisa. Consegue soltar. Só que daí ela fica com um machucado muito grande na perna, né? Porque ele tipo que devorou ali uma parte da perna dela. Daí ela fica mancando. E eles pegam o carro e vão até tipo uma lojinha, né? Uma lojinha. Ai, como que se fala, né, gente? Uma lojinha. Acho que é a lojinha da Joyce Byers, né, gente? Só pode. Daí eles tentam procurar ali um curativo, né? Alguma coisa pra ela. Daí a Max fala que primeiro tem que estancar o sangue, depois tem que limpar e tudo mais, porque ela já caiu muito de skate e ela entendia, né? Daí o que acontece, né? Eles vão, né? Até esse lugar pra curar o ferimento dela, né? Daí é engraçado, né? Porque o Lucas ele tenta ajudar, daí a Max pega e fala pra ele: pega uma tigela e um pano. Nem ele, pra que uma tigela, né? Daí ela pega uma tigela e um pano, daí ele vai até lá. Só que daí ele acha, né, gente, um rojão que é não sei o que do Satã, né? Uma coisa muito poderosa, uma dinamite muito poderosa. Daí ele pegou e falou assim que é uma banana de dinamite se você soltar várias de uma vez só. Daí a Max fala, você tá pensando em derrotar a coisa com isso daí? Daí ele, não, mas ela vai precisar de reforço, né, a 11, né? Daí tá. Daí corta a cena lá, ela tenta procurar, né, não, ela tá conversando com o Mike, né, o Mike tá lá ajudando, segurando a perna dela, né, pra estancar o sangue. Daí ele pega e fala pra ela, né, gente, que é a cena que eu dublei, tá doendo? Daí ela pega e fala, não muito. Daí ele pega e fala, né, vai ficar com uma cicatriz chocante, vai ficar mais maneira ainda, né? Daí ela pega e fala pra ele, poderosa. Daí ele, poderosa, né? Inclusive eu tô de amarelo e preto por conta da Eleven, tá, gente? Daí o que acontece, né? Quando eles estão falando isso, começa a dar interferência no TikTok do Mike. Daí ele pega e se declara antes pra ela, né? Ele pega e fala que ele tava com ciúmes da Max junto com ela, que ele queria ela só pra ele e que ele gostava muito dela, né? Que ele sentia aquela coisa que deixa os outros loucos, né? Daí ela namorada, daí ele não, daí ele namorado, daí ele não também.
Daí ele pega e fala assim, você sabe, é uma coisa que deixa todo mundo louco, né? Daí ele quer dizer que ele ama ela, né? Só que ele não tem coragem, né? E ela não entende nada, né? E daí é engraçada a cena. Daí nisso, né, o walkie-talkie do Mike começa a dar interferência. É o Dusty do outro lado, falando que é um alerta vermelho, que ele tá numa base secreta dos russos, no cinema, que é pra ajudar, porque eles querem abrir o portal, né? Daí tá, só que o Mike não entende nada, quem acaba entendendo é a Eleven, né? Daí daí ela tenta ver onde que ele tá, né? Ela coloca um negócio assim, né, no olho, que é bem clássica essa cena também, porque ela coloca aquela faixinha dos Estados Unidos, né? E daí o Lucas começa a fazer propaganda ali da Coca-Cola, daí ela pega e fala pra eles calarem a boca pra ela conseguir se concentrar, e ela descobre que eles estão no cinema. Daí lá no cinema, o que que acontece? Lá no Star Cut, né? O Dusty resolve deixar eles ali porque os russos vieram atrás deles. Daí ele resolve deixar a Robbie e o Steve assistindo De Volta pro Futuro. E deixa ali a Erika de segurança dos dois. E os dois estão drogados, né, gente? Porque os russos drogaram eles. Daí, na hora que o Dusty chega lá, eles não estão mais lá. Daí fala, onde eles foram parar? Daí tá. Eles tentam achar uma saída ali, enquanto isso corta pra Robbie e o Steve. Eles acabam vendo o teto girando tudo, daí ela começa a explicar que De Volta pro Futuro, o cara, ele viajou, né, no passado, e ele tem que construir uma máquina pro futuro, que é o presente dele, né, o futuro é o presente do passado dele, né. Daí o Steve fica ali sem entender nada, inclusive fazendo remetência ao filme na época, né, gente, que fez muito sucesso na década de 80, né. Eu quero assistir esse filme, gente, eu não consigo, mas eu quero assistir. E daí, né, gente, o que acontece? Eles estão ali, daí eles tentam ver, né, gente? Daí estão ali drogados ainda, né? Daí eles olham pro teto, tá tudo se movimentando, o teto dá enjoo, eles vomitam tudo pra fora, né? Daí eles começam a ver se eles estão drogados mesmo, um vai perguntando uma coisa pro outro, daí o Steve pega e fala pra Robbie, qual foi a última vez que você mijou nas calças? Daí ela, hoje, com os russos, na hora que pegou o facão. Daí ela que faz a pergunta pra ele, ela pega e fala, você já te apaixonou? E daí ele, sim, por Nancy Wheeler, né? Ele, ela é toda princesinha, né? Ela pega e fala pra ele, né? Daí ele, nem tanto, mas agora eu tô gostando de uma garota legal. Ela desvendou códigos russos, né? Ela é muito bacana, tô gostando dela, né? Não sei o que lá. Daí ele pega e vai pro outro lado do banheiro. Daí ele pega e fala assim, você teve uma overdose, né, Robin? Daí não. Daí ela fica calada. Daí ela pega e fala assim, Steve, você nem conhece essa garota. Ela... Quando eu falei que eu era obcecada por você... É porque ela não tirava os olhos de você. Ela tinha que olhar pra mim, mas ela olhava pra você. Daí ele pega e fala assim, quem? Daí a Terry Thompson. Daí, mas ela é mulher. Daí ela... Daí ela... né? Daí ela ali acaba revelando que ela era lésbica pra ele, né, gente? Daí ele pega e fica um pouco meio calado por um bom tempo. Daí ele pega e fala assim, ela não canta nada, ela é que nem um Muppet. Um Muppet, como é que se fala? Engasgado, né? E daí eles começam a imitar ela ali, né? Caçoar. E eles começam a dar muita risada. Daí a Erika e o Dusty acabam tirando eles dali, né? Pra eles fugirem, né? Daí o que acontece? Eles tentam, né, fugir. Só que chegam, né, gente, os russos com tudo, vêm pra cima deles. E daí o que acontece? Na hora que estão indo pra atirar neles, que estão atrás de um balcão, a 11 aparece. É uma cena muito linda de Stranger, né, gente? Ela aparece e joga o carrinho ali que tá do shopping pra cima deles e joga pra todos, em cima de todos. E daí o Dusty olha assim pra cima, vê ela, a cara dela assim meio cansada, vai correndo e fala assim, você parecia que você tava... Parecia que você arremessou um carrinho de Hot Wheels, né? Daí eles acabam apresentando ali a Robbie, falando porque que a Erika tá ali. Daí todo mundo se abraça, todo mundo sente saudade um do outro, né?
Daí antes é engraçado também o Dusty, que ele fala no octógono, Mike, né? Com saudades ali do Mike, né? Daí é muito linda essa cena, porque a 11 novamente salva os seus amigos. Só que daí ela percebe que ela tá muito fraca, né, gente? É o final do episódio, né? Daí ela cai, daí ela fala, o que que dá? Mas o que que aconteceu? O que que tá acontecendo, 11? Né? Daí ela pega e fala, né, que ele fala pra ela. Daí ela pega e fala, minha perna. Daí eles vão olhar na perna, tá um pedacinho do Devorador de Mentes caminhando pela ferida dela, gente. É muito perturbador essa cena. Daí, o que acontece? Acaba assim, né, gente? Mas antes, né, gente, vamos falar pra vocês o que aconteceu lá no parque, né? Que foi o seguinte, a Joyce, ela ficou muito preocupada com as crianças. E ela resolve com o Hopper lá no parque pra ver se as crianças estavam por ali, conversa com a Kai. Daí é engraçado que no caminho, ela começa a discutir com o Hopper. Daí o Murray pega e fala assim, vamos parar com essa folia de acasalamento, né, que vocês têm. Vocês sentem atração um pelo outro. Ou vocês parem o carro aqui, tirem a roupa e resolve tudo. Ou a gente consegue caminhar, né? Daí eles racham o bico de dar risada, ele com o Alexei, né, o russo. Daí tá, tudo bem. Daí ele deixa, né, o Hopper deixa o Alexei juntamente com o Murray. E ele vai com a Joyce tentar achar as crianças. Eles entram dentro de um carro, um brinquedo lá, junto com a Karen, em movimento, e dão as mãos. E a Karen também não sabe onde estão as crianças. Daí o que acontece também, né, gente? O Murray fica sozinho com o Alexei. E daí o que acontece? Ele quer apresentar ali pro Alexei, né, como que tá, digamos, como que é, né, uma festa de ação de graças da América. E daí o Alexei fica todo surpreso, todo alegre, né, dá um monte de ficha pra ele. Ele vai lá tentar acertar o alvo das bexigas, acerta todas e ganha um pica-pau gigante. Pica-pau, inclusive, que ele assiste em um dos episódios, né? E segura, e gosta de assistir. Daí ele fica todo felizão com o pica-pau, mostra pro Murray do outro lado que ele tá com 2 salsichão assim. E daí o que acontece? Chega aquele cara grandalhão russo e atira nele e mata Alexei. É muito triste essa cena, gente, porque ele morre com o pica-pau e não tem tempo de resgate, né? Eles tentam salvar ele, mas não dá tempo. E é muito triste, né? Daí o Murray até fala, eu me distraí por uma porcaria de salsichão, né? Daí ele morre, né, gente? Daí fica aquela fuga ali do Hopper com o russo, dentro ali de outro brinquedo. Ele consegue acertar o russo, só que ele tá com o colete de prova de balas. E daí eles acabam fugindo dali, né, gente? Saindo dali, né? Da onde eles estão. Fugindo, eles fogem dali. E o Alexei acaba morrendo, infelizmente, né, gente? Então, foi isso que aconteceu em Stranger Things, né, gente? Foi o penúltimo episódio da 3ª temporada, o número 7. É um dos melhores, na minha opinião. Ele tem muita dinâmica, muitas coisas acontecem e é muito legal. E é isso.